Hoje, entrevistando a candidata pelo PCdoB à Prefeitura de Manaus, Vanessa Graziotin. Pelas regras do programa e da entrevista, agora chegou a vez das perguntas dos jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação. Manaus está localizada às margens da maior bacia hidrográfica do mundo. Mesmo assim, falta água na casa de 400 mil pessoas em Manaus. O que fazer para resolver essa situação? O que fazer para acionar o PROAMA? E o que fazer com a Manaus Ambiental? Bom, candidata, a senhora tem agora 2 minutos e meio para responder essa pergunta. Muito obrigada pela pergunta, Gerson, meu querido amigo Gerson Severo. Você tem razão, você já começou falando, é inadmissível que a cidade de Manaus, que é banhada pelo maior rio do planeta, as pessoas não tenham água disponibilizada nas suas casas. Inadmissível. Entretanto, eu acho que o problema já foi pior, porque as questões estruturantes, elas já foram viabilizadas. Nós temos o PROAMA, que é não só o novo sistema de captação de água construído pelo governo federal, governo estadual com apoio do governo federal, mas temos também estação de tratamento e boa parte da rede já construída. O que nós precisamos fazer é resolver juridicamente, tecnicamente, e que não demora muito tempo, como fazer com a empresa que é privatizada. Todos sabem que há alguns anos o sistema de água e saneamento na cidade de Manaus foi privatizado e depois, por uma vez, pela segunda vez, os contratos foram repactuados. Então, sem dúvida nenhuma, quem chegar à administração da cidade de Manaus, e se Deus quiser chegarei lá com a sua ajuda, com a ajuda de Deus, nós teremos que cuidar desse problema com muita prioridade, porque a decisão é: ninguém em Manaus ficará sem água na sua casa, custe o que custar. E eu entendo que esse problema já foi muito mais difícil de ser resolvido no passado e nós poderemos resolver com maior tranquilidade e com maior urgência que o caso requer. Candidata, vamos então a mais uma pergunta de um dos jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação. Candidato, candidata, a corrupção é responsável hoje por muitas das mazelas que existem no país e no Amazonas. A cidade de Manaus é uma das cidades que anda de braços dados com a corrupção. Como o senhor ou a senhora pretende enfrentar os grupos organizados de corrupção que atuam nesta cidade? Olha, eu acho que o que você toca é um problema muito importante. A corrupção é muito grave, porque eu considero isso um crime hediondo, porque o fruto da corrupção, o resultado da corrupção, é o dinheiro que falta na saúde para atender a criança, é o dinheiro que falta na educação, que falta na creche, enfim. É um problema gravíssimo e eu tenho na minha história uma história muito forte no parlamento de luta contra a corrupção. Faço parte da Frente Nacional de Combate à Corrupção. Entendo que uma das formas mais eficazes, Ivânia, mais eficazes de combater a corrupção é fazer um governo transparente. O que significa fazer um governo transparente? Significa com que este governo possa abrir os seus dados para a sociedade ver onde, como e de que forma ela está aplicando os seus recursos. Nós temos hoje uma legislação brasileira em nível nacional muito importante e que tem que ser aplicada na cidade de Manaus. As pessoas todas têm que saber quem é que está vendendo a merenda escolar, por quanto está sendo vendida a merenda escolar, quais são as empresas contratadas para fazerem as obras de recapeamento das vias, de construção das novas vias, de casas populares. Então eu farei e prezarei muito por isso. Primeiro, uma administração moderna, muito moderna, porque hoje a internet nos permite meios para fazer uma administração ágil, moderna e próximo da população. Ética e totalmente transparente, totalmente transparente. Eu fui uma daquelas que no parlamento votei a favor do projeto do Ficha Limpa, porque entendo que nós, parlamentares, gestores públicos, somos o espelho da sociedade, o exemplo da sociedade. Portanto, cuidaremos com muito carinho desse aspecto de fazer uma administração ética, transparente e que a população tenha não só confiança, mas certeza que o seu dinheiro está sendo aplicado em serviços que os beneficiem. Bom, agora vamos às perguntas da população e também de segmentos da sociedade civil organizada. Se nós considerarmos que o polo industrial de Manaus é o motor da nossa economia, porque gera emprego, gera renda, 93% do ICMS é gerado na cidade de Manaus e desse valor o município fica com algo em torno de 62% do ICMS, qual é
a abordagem em termos de apoio e preservação ao Distrito Industrial de Manaus, seja em Brasília, seja na estrutura física do Polo Industrial de Manaus? Olha, muito obrigada pela pergunta, Tomás. Eu quero dizer que a Zona Franca de Manaus é a nossa sobrevivência, é o nosso meio de vida. E eu aprendi isso não apenas como parlamentar, mas vivendo na cidade de Manaus. A Zona Franca é a maior fonte de sustento de todas as famílias de Manaus e do interior do estado. E o nome mesmo já diz, Zona Franca de Manaus. Eu serei uma prefeita que estará muito ao lado do governador Omar, que estará muito ao lado da nossa bancada de senadores, de deputados, defendendo o seu fortalecimento. E penso o seguinte, por exemplo, hoje um grande problema do nosso polo industrial são as péssimas condições das nossas vias. E eu sei que os empresários, os trabalhadores pedem ajuda, clamam pela ajuda da prefeitura. Nós vamos ajudar sim a fazer parceria com o governo federal, a ir com a presidenta Dilma, que é uma pessoa que eu não apenas tenho um excelente relacionamento, mas sei da alegria dela, da nossa presidenta, com a nossa candidatura. O seu partido está na nossa coligação. Aliás, o meu candidato a vice, nosso candidato a vice, companheiro Vital, ele é do Partido dos Trabalhadores. Nós ajudaremos muito ao lado dos empresários, dos trabalhadores, do governo do estado, da bancada, a fortalecer cada vez mais o polo industrial de Manaus. E mais do que isso, fortalecer, trazer novas indústrias e indústrias inovadoras, que utilizem essa grande riqueza natural que só a Amazônia proporciona à nossa gente. Então a prefeitura será uma grande parceira da Zona Franca de Manaus. Vamos agora à segunda pergunta da população. Candidato, o senhor tem alguma proposta para solucionar o transporte coletivo em Manaus? Por exemplo, aqui no Zumbi dos Palmares, nós não temos uma linha que leve o trabalhador bairro centro, sendo que de madrugada ou tarde da noite, ele sofre com isso. Tem que ir para o terminal para até chegar na sua residência. Por favor, se o senhor tem essa solução para a gente, nos dê. Olha, muito obrigada pela pergunta. O transporte coletivo, sem dúvida nenhuma, junto com o trânsito, junto com a falta de planejamento da cidade de Manaus, hoje talvez seja um dos maiores problemas. E para a gente resolver o problema do transporte coletivo, nós temos que resolver o trânsito e o próprio planejamento. Mas eu penso que, chegando à administração, o prefeito imediatamente tem que resolver esse problema que você colocou. Primeiro é a demora. Não pode. A Manaus, hoje, os ônibus do transporte coletivo, eles rodam em torno de 12 km por hora. Isso, para que vocês tenham uma ideia, acontece na cidade de São Paulo. O ideal seria pelo menos 20 a 25 km por hora. E Manaus anda a 12 km por hora. E quem sofre são essas pessoas. Né? O companheiro que acabou de nos falar. Eles é que sofrem, porque levam uma hora e meia até 2 da sua casa até seu local de trabalho ou seu local de estudo. Então, algumas medidas emergenciais nós teremos que adotar para além do planejamento sólido, permanente, que será feito imediatamente. E as medidas emergenciais seriam a implantação do sistema inteligente de sinalização. Esse sistema inteligente de sinalização permitirá uma maior e melhor fluidez do transporte coletivo. E do ponto de vista mais estruturante, nós temos 2 grandes projetos que foram concebidos para a Copa do Mundo e que eu quero dizer que, se tiver a felicidade, o apoio de todos e chegar à prefeitura, nós vamos cuidar com muito carinho, que é o monotrilho, que terá que ser integrado ao BRT. Manaus precisa de uma solução mais permanente. Mas, além dessas soluções mais permanentes, repito, a sinalização inteligente, as paradas de ônibus na periferia que não tem, eles não têm segurança para esperar os ônibus. Quando chove, fica embaixo de chuva. Quando o sol está forte, fica em cima do sol, embaixo do sol, pegando muito calor. E uma questão também que é importante e é fácil de ser resolvida é integrar a administração desses sistemas. Hoje nós temos um órgão que cuida do trânsito, um outro órgão que cuida do transporte coletivo e um terceiro órgão que cuida do planejamento. Na maior parte das cidades é um único órgão que atua integrado, ou seja, podemos economizar, fazer mais e melhor para as pessoas. Muito obrigada pela pergunta. Bom, vamos agora à terceira e última pergunta da população. Candidato, eu quero saber o seu projeto para a melhoria da saúde de Manaus.
Oh, que bom. Eu, antes de ser política, antes de ter sido vereadora, deputada ou senadora, eu sou farmacêutica, não é? E prezo muito pela minha profissão e prezo muito pela saúde. A saúde, todos sabem, de um município, a responsabilidade do município é com a assistência básica da saúde das pessoas e trabalhar muito com a prevenção. Então, um dos programas pilares da assistência à saúde de um município deva ser o Programa Médico da Família. E, infelizmente, o Programa Médico da Família não atua como deveria na cidade de Manaus, por diversas razões. Nós não temos profissionais suficientes para atuar nesses grupos, temos um número de grupo menor do que deveria ter, e a média de atendimento da população pelo Programa Médico da Família é de 33% somente. Em algumas regiões, como a região norte, é de 24%. Então, imediatamente tem que ser resolvido esse problema. De que forma? Primeiro, ampliando o número de equipes. Segundo, ampliando o número de profissionais. Lá nós não temos que ter só o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, mas temos que também ter o farmacêutico, temos que ter o psicólogo. Terceiro, continuar o processo que a atual administração vem fazendo de recuperação e ampliação das casinhas do Programa Saúde da Família, que eram casinhas e hoje passam a ser conhecidas como casonas. E eu quero inovar, quero discutir muito com a equipe para que a gente possa implantar também as creches terapêuticas e, nesse sentido, atuar muito forte e decididamente na saúde da criança. Manter e ampliar programas como o Leite do Meu Filho, o Brasil Carinhoso, que é um programa federal, fazer com que chegue a todas as famílias que necessitem, ou seja, vitaminas para as crianças, e cuidar com muito carinho da saúde do idoso, da saúde integral da mulher. Essa tem sido uma nossa luta frequente. Infelizmente, na nossa região, muitas mulheres morrem por câncer de colo de útero, por câncer de mama. Então, nós já temos em Manaus algumas carretas da saúde da mulher e ampliaremos essas carretas, ou seja, uma saúde que traga humanidade e assistência digna para todos aqueles que vivem em Manaus. Candidata, chegou a vez das nossas perguntas. Bem, alguns candidatos que já passaram por aqui ao longo da semana passada falaram, de uma forma muito parecida sobre como resolver os problemas crônicos aqui de Manaus, alguns citados pela senhora agora. Eu gostaria de saber qual seria o diferencial do PCdoB para resolver esses mesmos problemas, já que muitos dos seus eleitores se queixam de que teria acontecido uma ruptura com o ideal comunista, principalmente depois dessa aliança com o grupo de Omar Aziz e Eduardo Braga. De jeito nenhum. Eu sempre fui uma pessoa arraigada aos meus princípios. E os meus princípios são exatamente aqueles que vão ao encontro da população, de, como parlamentar, como política, lutar pela construção de uma sociedade mais justa. Nós falamos com muito orgulho que lutamos muito, desde o primeiro momento, pela eleição do presidente Lula, que foi o melhor presidente que esse país já teve, e continuado agora com a presidenta Dilma. Então, o que nós queremos, o que queríamos no passado, queremos agora uma cidade melhor, um país melhor para as pessoas, que se preocupe não com os ricos, mas que se preocupe com os pobres. E o diferencial, além desse, é que estou candidata a prefeita de Manaus porque sei que posso contar muito com a parceria do governo federal através da presidenta Dilma, com a parceria do governo estadual através do governador Omar, porque dissemos no começo, Manaus cresceu aceleradamente e desordenadamente e não tem recursos suficientes para enfrentar todos esses problemas. Então, eu tenho convicção plena de que nós juntos poderemos trazer esses recursos para a cidade de Manaus. Eu aqui quero dar alguns exemplos. O programa Prosamin, que é maravilhoso, é estruturante, é social, não aconteceria se o hoje senador Eduardo Braga, que tenho muito prazer de receber o apoio dele, enquanto governador, não tivesse ido buscar dinheiro fora. O governador Omar acabou de lançar um dos mais belos programas do estado do Amazonas, que é a cidade universitária, gente, no coração da floresta amazônica. Mas se ele contasse só com os recursos do Caixa do Estado, ele não faria isso. E na prefeitura, eu quero fazer a mesma coisa. Nessa parceria com a presidenta Dilma, com o governador Omar,
trazer dinheiro para a cidade e fazer com que a nossa cidade, com uma participação popular, com uma conduta ética, seja uma cidade diferente. Agora, uma cidade agradável para as pessoas, que tenha escola, que tenha creche, que tenha saúde, que tenha um transporte coletivo de qualidade. E não vamos nos esquecer, temos a Copa do Mundo em 2014 e precisamos preparar muito bem a nossa cidade para a Copa de 2014. Eu tenho certeza que juntos nós vamos poder fazer isso, mostrar a Manaus bonita como ela é. Bom, candidata, a senhora acabou de falar que vai buscar recursos, principalmente junto ao governo federal, mas a Prefeitura de Manaus também tem uma máquina inchada, né? Com muitos funcionários comissionados, várias secretarias. Como é que a senhora pretende enxugar despesas? Olha, eu preciso estudar, eu não sei se há um grande número, um número exagerado de servidores ou há uma subutilização dos mesmos. Eu prefiro achar que há mais subutilização do que excesso de pessoas, não é? Eu dei um exemplo durante o programa, por exemplo, do transporte coletivo do planejamento. Nós temos 3 estruturas separadas. A que cuida do trânsito, a que cuida do transporte coletivo e a que cuida do planejamento urbano. Não dá para trabalhar essas questões de forma separada. Então, nós poderíamos ter uma única estrutura com esses 3 departamentos extremamente integrados. E mais do que isso, nós precisamos, através do plano diretor, que está sendo debatido agora pela Câmara de Vereadores, eu estou também estudando muito o plano diretor. Acho que imediatamente após as eleições teremos que ir para a Câmara Municipal e discutir com os vereadores que plano diretor a cidade precisa. Então, exemplo, juntar essas 3 estruturas e aí sim já haveria um enxugamento. Então, o que nós queremos é fazer isso. Jamais penso, como prefeita, se for chegar e promover demissões de jeito nenhum. Pelo contrário, eu preciso gerar emprego. Eu preciso mas fazer com que as pessoas agora trabalhem com alegria. Eu preciso levar muitos trabalhadores à formalidade. O centro de Manaus, por exemplo, um dos problemas são os vendedores ambulantes, os camelôs. Nós vamos, junto com eles, resolver os problemas. E a solução não é a única. A solução passa por diversas propostas diferentes. Nós podemos ter grandes centros populares de comercialização, mas também podemos ter pequenos centros de comercialização espalhados pelas principais vias da cidade de Manaus, aquelas por onde transitam as pessoas, não é? Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que tudo isso é possível fazer e nós, com a ajuda do povo, com essa grande unidade, porque a nossa força não está só nas lideranças que nos apoiam, mas no movimento organizado, não é? Dos trabalhadores, da juventude, o povo do nosso lado, ajudando a fazer essa administração participativa. Candidata, a nossa entrevista chegou ao fim. A senhora tem agora, a partir de agora, 1 minuto e 30 para as considerações finais. Olha, mais uma vez quero agradecer a oportunidade à Rede Cavdeirado de Comunicação, a vocês, aos jornalistas, a todos os telespectadores que ficaram nos assistindo e dizer que nós estamos iniciando uma caminhada que é importante não para mim só, que sou candidata, ou para os nossos candidatos e candidatas a vereadores da cidade de Manaus, mas uma caminhada que é muito importante para você, porque o que nós estamos discutindo é a cidade de Manaus. E uma cidade, ela é a extensão da nossa própria casa. E como nós queremos uma casa arrumada, uma casa limpa, uma casa onde tenhamos prazer de conviver, nós também queremos uma cidade assim. Uma cidade organizada, uma cidade que nos dê segurança. E eu estou muito disposta, com todo o meu grupo, com o nosso vice Vital, ao lado da presidenta Dilma, do governador Omar, do senador Eduardo Braga, da bancada federal, da bancada estadual, a fazermos uma grande união, uma grande ação conjunta para que Manaus brevemente seja visto não como a cidade mais linda do ponto de vista da sua beleza natural, mas também da sua beleza arquitetônica e da forma como ela trata as pessoas. Por isso sou candidata a prefeita de Manaus e quero contar com a sua ajuda, com o seu apoio para que a gente possa seguir nessa caminhada de forma limpa, de forma alegre, discutindo juntos os problemas e juntos encontrando a solução para esses problemas. Que Deus abençoe todos nós nessa caminhada.